pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de intertextualidade, a propriedade de um texto relacionado ao fato de que, para ocorrer o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Nessa aula nós vamos abordar a intertextualidade temática, um tipo de intertextualidade que não costuma ser muito abordado por teóricos, mas que adquire certa importância quando se trata da interpretação de textos. Esse tipo de intertextualidade ocorre quando um texto repete o tema abordado por outros textos anteriormente produzidos, sendo que convém lembrar que existem muitos tipos de intertextualidade temática. Por enquanto, nem mesmo nós aqui do canal sabemos quantas aulas serão necessárias para dar conta de todos esses tipos de intertextualidade temática. Sexta-feira da semana passada, nós abordamos o primeiro tipo, que ocorre entre textos científicos de uma mesma área do saber, usando conceitos e terminologias próprios. Nessa aula nós vamos abordar um segundo tipo, que ocorre num determinado jornal ou revista durante o período em que um determinado assunto foi destaque, sendo que, como em outros tipos de intertextualidade, também na intertextualidade temática ocorre uma mudança de força ilocucionária, ou seja, a intenção do emissor já não é a mesma intenção do emissor de outro texto, com o qual esse texto dialoga. No caso da intertextualidade temática, em geral nós temos muitos textos dialogando entre si. Para entender, vamos partir do exemplo de um fato recente, o ataque à Praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro desse ano de 2023. No dia seguinte, grande parte dos jornais do país realmente destacaram esse fato. E o jornal O Globo, com sede no Rio de Janeiro, não foi exceção. Então, para nós exemplificarmos esse tipo de intertextualidade, vamos mostrar trechos de alguns textos, como notícias, artigos, tirinhas de quadrinhos, etc., que o jornal publicou no dia seguinte sobre esse fato. Segue um quadro. Vejam a primeira página da edição do dia. Temos aí uma chamada para uma série de notícias que colocam os bolsonaristas como agentes do ataque à Praça dos Três Poderes, acrescentando a crítica feita pelo presidente Lula, que acabara de decretar intervenção federal, de modo que, se nós lermos a chamada, veremos que ele chamou de fascistas os agentes do ataque. No interior do jornal, o colunista Demetrio Magnoli, por exemplo, deu seu parecer sobre o fato, acrescentando que o ataque desmoralizou o bolsonarismo. Então, o assunto do ataque à Praça dos Três Poderes foi mantido, mas agora acrescentando-se um outro dado, que pelo menos na chamada que nós vimos não estava presente: a desmoralização que o fato tendia a provocar em outros bolsonaristas. Assim, houve uma mudança de força ilocucionária. O tema se manteve, mas houve um novo rema, ou seja, uma informação nova. A mensagem que veio na primeira página, que aqui se encontra de forma resumida, em momento nenhum menciona essa ideia de desmoralização do bolsonarismo referida pelo artigo de Demetrio Magnoli. Na mesma edição do jornal, nós encontramos essa tirinha da série O Corpo é o Porto, do desenhista André Dahmer. O que nós não sabemos é se essa tirinha foi desenhada no momento em que o ataque à Praça dos Três Poderes
já era ou não um fato consumado. Só que, de qualquer maneira, essa tirinha é um texto que manifesta o quanto o brasileiro se sentiu lesado durante o governo Bolsonaro, de modo que o ataque à Praça dos Três Poderes se torna, digamos assim, o que restou desse prejuízo. E, de qualquer maneira, houve mais uma vez uma mudança de força ilocucionária. Esse sentimento do brasileiro poderia estar até subentendido no contexto da notícia, mas a chamada da primeira página não menciona. Outro texto sobre esse assunto foi o artigo de Miriam Leitão, que usa a leniência da Polícia Militar do Distrito Federal como motivo para responsabilizar o ex-presidente Bolsonaro pelo fato. Mais uma vez, temos uma mudança de força ilocucionária, porque a chamada da primeira página não responsabiliza Jair Bolsonaro pelos ataques. No máximo, responsabiliza os bolsonaristas. De alguma maneira, isso que nós destacamos do artigo de Miriam Leitão dá razão ao presidente Lula, ao atribuir a Bolsonaro a articulação dos ataques golpistas. Convém lembrar que tudo isso que foi dito foi feito com base na nossa interpretação pessoal de cada um desses textos. Se algum de vocês interpretar qualquer um desses textos de outra forma, pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ao concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.